Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou dar continuidade ao nosso estudo a respeito de correlação linear, fazendo algumas análises adicionais. Para motivar o que nós vamos aprender nesse vídeo, considere uma amostra hipotética onde eu tinha 6 pares de observações para duas variáveis x e y, e eles foram dispostos num diagrama de dispersão, apresentando a forma que a gente vê aqui nesse gráfico. Se eu pegasse essa amostra e fosse calcular, né, o coeficiente de correlação linear de Pearson, certamente nós teríamos um valor muito próximo de 1, porque esses pontos aparentemente estão dispersos em torno de uma reta crescente com uma baixa dispersão. Então, no fundo, eu concluiria que existe uma correlação linear muito forte entre essas variáveis x e y. Agora, suponha que nesse mesmo estudo eu fui capaz de retornar e coletar a amostra, né, ou coletar a informação a respeito da minha população completa. E aí eu tive esse gráfico que aparece na nossa tela agora, certo? A partir desse gráfico, construído para a população de pontos relacionando x e y, a gente não consegue ver uma correlação linear como aquela que aquela amostra, por acaso, nos indicou. Tá? Esse caso pode acontecer muitas das vezes se por acaso eu pego uma amostra que me indique uma relação linear que é ausente, na verdade, na população. Tá? Então, isso é usado para motivar o teste de hipóteses ou um processo de inferência que a gente vai aprender a respeito do coeficiente de correlação linear amostral de Pearson. Tá? No caso geral, a gente está interessado, na verdade, em ter uma ideia a respeito da correlação entre x e y na população. Então, existe um parâmetro que representa a correlação populacional. Eu vou denotar esse parâmetro para a letra grega ρ, que é um P assim, caligráfico. Tá? Só que no final das contas a gente só tem acesso a uma amostra de n pares de x e y e a gente usa esses n pares para estimar, a partir dessa amostra, um único coeficiente de correlação que vai representar aquele meu coeficiente populacional. Então, o coeficiente de correlação linear de Pearson amostral, ele é uma estimativa pontual porque seria a minha correlação na população. Tá? Então, quando eu pego a minha amostra e calculo uma evidência para esse parâmetro na população, eu posso estar interessado, na verdade, em saber se aquela informação que eu obtive com aquela única amostra é forte o suficiente para me dar suporte, né, de que na população essa correlação linear de fato ela existe. Então, num problema desse tipo, se eu quero responder a essa pergunta, o que surge naturalmente para a gente é a ideia de fazer um teste de hipóteses, onde, na minha hipótese nula, tem-se a informação de que a correlação é ausente na população, ou seja, o meu parâmetro é igual a zero, versus a hipótese alternativa que traz a informação de que existe sim uma correlação linear na população entre as minhas observações. Tá? Se num procedimento de teste desse tipo a gente rejeita a hipótese nula, é evidência de que a correlação linear ela está presente na população de fato. Né? Se a gente não rejeita a hipótese nula, quer dizer que aquela estimativa que a gente teve não traz evidência forte o suficiente para corroborar que na população exista essa correlação linear. Então, no caso em que o comportamento conjunto das variáveis x e y possam ser descritos por uma distribuição normal bivariada, não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma condição que a gente precisa, nesse caso, existe um procedimento de teste que vai nos permitir rejeitar ou não a hipótese nula para um certo nível de significância alfa que for pré-especificado, né, com base na seguinte estatística de teste. Essa estatística ela foi denotada aqui por T observado e ela é dada pelo produto da estimativa do coeficiente amostral vezes a raiz quadrada da razão entre o tamanho da amostra menos 2 e 1 menos o quadrado do coeficiente estimado. Tá? Valendo aquela condição de normalidade para descrever o comportamento de x e y e assumindo que a correlação seja ausente na população, ou seja, sob a suposição de que H0 é verdadeira, pode-se mostrar que essa estatística ela tem uma distribuição amostral conhecida. É uma t-student com n-2 graus de liberdade, a qual eu vou denotar aqui por t, n-2 aqui como subíndice, certo? Então, se eu tenho uma maneira de usar a minha estimativa para correlação amostral e de forma que eu consigo contrastar isso com a informação que está posta em H0, e isso tem uma distribuição amostral conhecida, então eu tenho um procedimento de teste usual, como a gente viu testes para médias, por exemplo. Se eu sei a distribuição amostral dessa estatística, uma vez que eu tiver pego uma amostra e calculado um valor
observado para ela, eu consigo então calcular um valor P ou definir uma região crítica para saber se aquele amostra traz evidência forte ou não o suficiente para eu rejeitar a hipótese nula, tá certo? Aqui eu vou trazer para a gente só o critério do valor P para eu tomar essa decisão. A gente está num teste bilateral, com base numa distribuição amostral T com n menos 2 graus de liberdade. Então, o valor P ele é dado por duas vezes a probabilidade de, nessa distribuição T com n menos 2 graus de liberdade, eu observar um valor mais extremo do que eu tive para a minha estatística, tomada aqui em valor absoluto. Como em qualquer outro teste de hipótese, o critério de decisão é: se o valor P do teste é menor do que o nível de significância que eu estou trabalhando, deve-se rejeitar H0 com α% de significância. Se eu rejeito H0, então existe uma indicação de que a correlação linear de fato exista na população entre essas variáveis x e y. Então, para exemplificar isso, eu vou retornar ao exemplo 1 novamente, onde a gente tinha estimado, né, uma correlação linear igual a menos 0,8514 entre o peso do carro e o consumo de combustível em rodovia. E calculando o valor dessa estatística de teste para esses meus valores amostrais, eu tenho que a minha estatística é igual a menos 4,591. Esse valor é alto o suficiente para levar à rejeição da hipótese nula e eu poder concluir a partir dessa amostra que existe mesmo uma correlação linear entre as variáveis na população? Para fazer isso, eu tenho que comparar esse meu valor observado para a estatística com o valor crítico da distribuição apropriada dela, a distribuição amostral, ou eu posso calcular o valor P, que é o critério que eu vou utilizar, né? Qual é a distribuição amostral apropriada nesse caso? É uma T com 10 menos 2 graus de liberdade, ou seja, uma T com 8 graus de liberdade. Então, se eu vou calcular o valor P para esse exemplo, ele é 2 vezes a probabilidade de, numa distribuição T, 8, eu observar um valor mais extremo para a minha estatística do que aquele que eu tive em valor absoluto. Então, eu preciso, no fundo, calcular essa probabilidade com base na distribuição T com 8 graus de liberdade. Se a gente pega a tabela da distribuição T que nós temos, só me importa, né, aquela com 8 graus de liberdade, eu deveria encontrar o valor que eu quero para a estatística aqui na linha, porque isso me retornaria a probabilidade. Acima desse valor, multiplicando isso por 2, eu teria o meu valor P de interesse. O valor que nós temos para a estatística é o valor que eu quero achar, né? A área delimitada acima desse valor nessa distribuição T é o 4,591. Eu não tenho esse valor exatamente aqui nessa minha distribuição T, por causa das restrições da tabela, né? Mas eu consigo ter uma ideia a respeito desse valor P. Eu sei, por exemplo, que a probabilidade de eu encontrar um valor acima de 3,833 numa T com 8 graus de liberdade é 0,025. Então, necessariamente, a probabilidade de eu encontrar um valor acima do 4,591, que é o valor que eu quero, ele é menor do que essa probabilidade, porque conforme a gente caminha aqui no eixo, né, dos valores possíveis da variável, a minha densidade ela vai se aproximando de zero. Então, eu sei que o meu valor, aquela probabilidade que eu estou querendo calcular é menor do que 0,025. Isso basta para eu ter uma ideia a respeito do valor P, porque se essa probabilidade é menor do que 0,0025, duas vezes ela é menor do que 0,005. Isto, portanto, indica que eu devo rejeitar a hipótese nula de que a correlação na população seja zero, ou seja, não exista, né? Se eu considerar, por exemplo, um nível de significância de 5%. Por quê? O meu valor P é menor do que o alfa que eu estou considerando. Se eu pego 10%, 1%, também rejeitaria a hipótese nula. Eu estou considerando um alfa de 5%, certo? Portanto, o que eu concluo aqui é que existem evidências de que os pesos e a taxa de consumo dos carros de passeio desse tipo, né, eles estão, de fato, relacionados de maneira linear na minha população. E aí, antes de deixar alguns exercícios para vocês praticarem, isso que nós aprendemos nos dois vídeos, né, a respeito de correlação, eu vou fazer um comentário importante a respeito de uma relação entre correlação e causalidade, tá? É importante a gente ter em mente que o coeficiente de correlação ou o nível de correlação não mede relação de causa e efeito entre duas variáveis, tá? Essa relação ela pode estar presente, mas não necessariamente um coeficiente de correlação alto indica um efeito de que uma variável cause a outra. Em diversos casos, em diversos exemplos, pode ocorrer o que a gente chama, por exemplo, de uma correlação indireta.
é quando a gente calcula uma correlação entre duas variáveis, ela é alta, mas uma variável não é correto eu dizer que uma cause a outra. Por exemplo, é comum um exemplo que aparece de encontrar uma relação muito alta entre o consumo de sorvete e o consumo de protetor solar. Apesar da correlação ser alta, não faz sentido e não é correto eu dizer que o fato de se consumir sorvete causa um consumo de protetor solar ou vice-versa. Em vez disso, na verdade, essa relação forte entre essas variáveis está ocorrendo por causa de uma causa indireta, que pode ser, por exemplo, a temperatura. Se a temperatura está alta, as pessoas se preocupam mais com se proteger a pele, vão comprar mais protetor. Ao mesmo tempo, elas querem se refrescar, vão comprar mais sorvetes. Entendeu? Mas não é um diretamente que causa o outro, apesar de estarem correlacionados por causa dessa causa externa. Certo? Então tem que tomar esse cuidado. Correlação não implica causalidade. E mais do que isso, às vezes as variáveis podem estar retornar, né, um valor do coeficiente de correlação alto sem ter nenhuma relação aparente entre si. É o que a gente chama de correlação espúria. Aquela fórmula do coeficiente, ela não fala assim, se eu pego duas variáveis quantitativas x e y quaisquer, eu jogo os valores das variáveis na fórmula e ele vai me retornar um número entre menos 1 e 1. Às vezes esse número pode ser alto simplesmente porque a função gera para mim um valor elevado, mas não quer dizer que exista relação entre as variáveis, nem de causa nem de efeito desse tipo. Esse site aqui fornece alguns exemplos bastante interessantes a respeito desse tipo de correlação. Eu vou só exemplificar para vocês aqui um caso, tá? Ele mostra para aqui alguns tipos de correlações espúrias e um deles interessante, o primeiro que aparece, por exemplo, é a análise do quanto, né, foi gasto com ciência, pesquisa espacial e tecnologia nos Estados Unidos, analisado com relação ao número de suicídios por estrangulamento, sufocamento em diversos anos ao longo do tempo. Se a gente pega os dados dessas duas variáveis e vai analisando, elas têm um comportamento muito similar. Quando uma sobe, a outra sobe, elas quase que se acompanham muito bem ao longo dos anos. Tomando esses dados e calculando a correlação linear, ela dá um valor de 0,9978, ou seja, muito próxima de 1. Analisando descritivamente, quem só pega esse valor do coeficiente falaria, por exemplo, que assim, então, conforme eu aumento os gastos com esse tipo de ciência, tecnologia, aumenta também o número de mortes. Se eu uso isso com uma ideia de causalidade, eu teria então a afirmação da seguinte coisa, né? Se eu parar de investir ou se eu reduzir o investimento nessas ciências aqui, eu vou diminuir o número de suicídios por esse tipo de causa, o que não faz nenhum sentido. Então, isso aqui é o que a gente chama de correlação espúria. É porque simplesmente os dados eles se acompanham ao longo do tempo, parece ter um comportamento parecido, e ao calcular o coeficiente, a fórmula gera para mim um valor que deveria mesmo ser muito próximo de 1. Mas não faz sentido a gente assumir que exista mesmo uma relação de causalidade ou efeito entre essas duas variáveis, tá? Tem alguns outros exemplos aqui similares nesse site, mas é só para salientar essa observação importante com vocês. E aqui ao final desse material tem alguns exercícios para vocês praticarem isso. Bons estudos e até a próxima.